Cris, mãe, Bom, quer se apresentar para o pessoal? tá bom. Eu sou a Cris, do Pergunte para Cris. Eu tô aqui, né, no YouTube porque é até engraçado falar, mas fui incentivado pelos meus filhos para poder falar, deixar as coisas aqui, assim, um pouquinho do que eu sei, compartilhar com vocês. O Alexandre está me apoiando bastante, esse meu filho lindo aqui, todos são lindos. A minha nora linda também está aqui, mas ela não está aparecendo. E, na verdade, o objetivo é, através de perguntas, a gente poder desenvolver uma comunicação, um diálogo aqui que possam ajudar vocês, né, nas questões de educação de filho, relacionamento do casal, sobre a fé, religião, assim, o que vocês quiserem saber. Eu estou aqui para poder estar um pouco com vocês. E por que Pergunte para Cris? De onde veio esse nome? Pois é porque assim, eu respondo, né? Eu sei assim, as minhas respostas, elas fazem muitas conexões. Antes de eu responder, eu tenho muita conexão aqui. Então, se a pessoa perguntar, eu vou conectando e vou trazendo tudo aquilo que eu tenho de experiência, de estudo, especialização, vivência. E é muito interessante, a pergunta me instiga e me faz conectar muitas coisas. Porque eu até explico quando eu vou dar uma palestra, falo assim, olha, se vocês não perguntarem, eu vou falar em 5 minutos, porque eu também sou muito direta, sou muito objetiva e acabou. Aí a pessoa acaba, eu gosto que pergunta, e eu sempre gostei de perguntar. Essa era assim uma das minhas características desde que eu era criança, que eu era a pessoa da classe que mais perguntava. Você era a criança chata da sala. Não, os professores gostavam muito de mim, essa que é a verdade. Sempre falavam para minha mãe que eu era uma pessoa muito interessante, muito interessada e perguntava muito. Inclusive, vou contar uma historinha aqui. Quando eu fiz faculdade de psicologia, porque primeiro eu fiz engenharia, depois fiz psicologia. Que idade que você começou a psicologia? Psicologia eu comecei, eu tinha o Pedro, que era meu 8º filho, eu tinha acho que 38 anos. Você determina a idade pelo que filho que você estava tendo? A minha memória é sempre baseada nos filhos. Então, depois do Pedro, o Pedro tinha meses, quase um aninho, aí eu fui fazer psicologia. E aí eu tinha um professor de psicologia social. Esse professor, ele era um bambambam. E eu ali, perguntando. E eu via que ele dava sempre um sorriso e respondia. A gente ficava assim. Ele falava e eu falava. Ele falava e eu falava. Quando acabou a matéria, né, o curso, ele virou para mim e falou, foi assim, o maior elogio que eu recebi. Ele falou, olha, quando eu ia dar aula para você, quando eu vim aqui, né, na faculdade e sabia que ia dar aula para você, eu me preparava melhor para a aula. Ia ser testado. Então, eu gosto de perguntar porque eu gosto de saber, mas eu também gosto que perguntem para mim. Não quer dizer que eu sei tudo, mas o que eu souber eu vou falar. E o que eu não souber eu também vou falar. Porque eu acho que a base da confiança é essa, você realmente falar só aquilo que você realmente tem conhecimento. Você não pode enrolar, você não pode inventar, você não pode falar assim, copiar o que os outros estão falando. Porque não sei quem falou, eu vou falar. Não, eu vou pensar sobre isso. E pensando sobre isso, eu só vou falar aquilo que realmente eu penso que tenha valor. Então é por isso que eu gosto do Pergunte para Cris, eu gosto da conversa, eu gosto de instigar. Ou seja, para as pessoas perguntarem cada vez mais. Isso, para as pessoas perguntarem cada vez mais. Tá bom. O que não vai Porque se faltar, não perguntar, eu não vou falar. o que não vai faltar aqui serão perguntas. Ótimo, então vamos. Tá, você explicou o Pergunte para Cris, você até falou a idade que você começou a fazer a psicologia. Por que fazer psicologia? Foi para Porque, cuidar dos seus filhos que tinham problemas? olha só o preconceito, como se psicologia fosse só, né, problemas. É brincadeira, tá? Ainda bem. Não, mas ainda existe muito esse preconceito. É, por que psicologia? Porque eu fiz um curso depois que eu me formei em engenharia, não trabalhei mais com engenharia, casei, fui tendo os filhos. Eu e o Toninho, né, o seu pai, fizemos um curso de orientadores familiares pela Universidade de Navarra, quando o Marcos tinha 2 anos, então foi em 98. Não, o Marcos nasceu em 94. Também estou confundindo, foi em 96, 96. Ainda bem que tem alguém aqui para me corrigir. Marcos, se estiver assistindo, ela errou sua data de nascimento. Tá vendo? Posso errar, tudo bem, não tem problema, mas tem gente para corrigir. Então, aí a gente foi fazer um curso, né? Nós somos orientadores familiares. Só que para atuar no Brasil na época, né, o que se pedia é que tivesse curso ou de medicina ou de psicologia. Eu falei, com 7 filhos vou fazer psicologia, não vou fazer medicina.
E aí eu fui fazer psicologia porque eu queria atender orientação familiar, né? Eu queria ser orientadora familiar, assim, para atender as pessoas mesmo. E o que é orientador familiar? O que faz na prática? Orientador familiar, ele dá uma orientação para a situação que a pessoa está vivendo na família, diferente da psicologia. Na psicologia, né, a minha especialização é TCC, eu vou trabalhar, né, os pensamentos, emoções, como a pessoa funciona, como o que está acontecendo ali para a gente poder trabalhar, né? E eu não vou falar faça isso, faça aquilo. Não vai falar dos meus traumas também? Posso falar dos meus traumas para você? Pode. Meus traumas com minha mãe? Depois pode. Mas, como psicóloga, eu não vou falar para a pessoa, faça isso, faça aquilo. Não é isso. A pessoa tem que pensar, a pessoa tem que escolher, só que ela tem que entender como é que o pensamento dela funciona. Na orientação familiar, não, é uma orientação mesmo. Eu vou falar, olha, faz isso, faz aquilo. Eu vou entender o contexto familiar e eu vou falar, olha, nessa situação seria melhor você tentar fazer isso, nessa outra você tenta fazer isso. Então, a diferença da orientação familiar e da psicologia basicamente é essa. Tanto que o orientador familiar, ele não pode atuar em todos os casos. Em casos onde existe algum transtorno envolvido, tem que ir para uma outra esfera, tem que procurar realmente a psiquiatria, a psicologia, para poder trabalhar essas questões. Interessante. Eu mesmo não sabia toda essa diferença. Vendo? Ainda bem que você está perguntando. Muito bom. Podemos fazer mais isso, né? Tá vendo? Você falou que não sabe de um monte de coisa que às vezes eu conto. O que eu contei hoje mesmo que você não sabia? Que tamarindo foi minha fruta favorita. Isso é novidade. Então, porque não pergunta. Tá vendo? Filho nunca pergunta para os pais as coisas. E os pais só ficam atentos, ouvindo, falando. Agora que eu sou mais velha e vocês cresceram, vocês estão perguntando mais. Aí que vocês estão conhecendo a mãe. Qual foi a minha fruta favorita quando criança? A sua fruta favorita não foi manga. Nossa, não lembro. Ou qual é a minha fruta favorita? Você gosta de abacate, mas não vou considerar que é fruta. Você gosta de abacaxi. Abacaxi. Opa, É refrescante. Sabatina, hein? Ao vivo, muito bom. Tá, você fez orientação familiar, aí depois disso você resolveu fazer a psicologia para atender no Brasil como orientadora familiar. Certo. E você tinha... Mas olha só, que interessante. Apesar de eu ter feito psicologia para atender como orientadora familiar, eu fui descobrindo a beleza da psicologia. Cada vez eu me encanto mais. E eu até penso uma coisa assim, sabe? Que a psicologia, ela se dá muito pela fala. E se vocês não sabem, mas eu sou católica, né? Eu realmente sou coerente com a minha fé, procuro ser coerente com a minha fé. Não vou dizer que eu sou coerente, porque não, eu procuro ser coerente. E no Evangelho, né, de São João, diz assim, no princípio era o verbo. Eu falo, meu Deus, olha que bonito, como a palavra é importante, né? Como através da palavra aparece a cura. Então, eu realmente me encanto cada vez mais com a psicologia. A psicologia bem feita é muito linda. Isso é o meu ensinar. É muito bonita. Ela bem feita, o que seria minimamente assim, bem superficial, bem feita? Um comprometimento real com o bem da pessoa. Isso por parte do psicólogo, você está falando? Sim. Tá. Precisa ter uma atitude ética, realmente bem comprometida e coerente. Precisa estudar bastante, precisa entender da dor do paciente e precisa ajudar o paciente nesse processo de desenvolvimento. E realmente, se o profissional for assim, é muito bonito ver o resultado. É muito bonito ver como as pessoas realmente elas ficam felizes, agradecidas, se desenvolvem. Isso vai se refletindo como um todo, onde ela está inserida na família. Então, realmente, é muito bonita a psicologia bem exercida. Quer me atender? Não, filho, não a sua mãe. A sua mãe te ama e eu faço como mãe e eu tenho o direito de errar como mãe. Mães erram, pais erram, todo mundo erra. Então, meu papel aqui com você é mãe. Tá bom. Tá bom? Não vou poder falar mal pra minha psicóloga da minha mãe, então... Pra sua psicóloga, você pode falar para mim? Tá não. bom. Já economizar o esforço, falar pra uma pessoa só. Tá, o que sempre me intriga e sempre intriga as pessoas quando elas te conhecem e falam do número de filhos. Acho que você nem falou quantos filhos você tem. Então acho Eu que não pode... me apresentei. Que ótimo. Faz quanto tempo? Tá me apresentando. Bom, Quer se apresentar? tá bom, vou me apresentar. Então, eu estava começando a me apresentar e a gente foi, tá As vendo? perguntas. A gente foi assim, né? A gente vai abrindo janelinhas.
Então, eu sou casada com o Toninho, olha, no tempo presente. O Toninho está no céu, tenho 11 filhos, o 12º neto está chegando, que venham netos. Adorei que ultrapassou aí o número de filhos, não vejo a hora de isso aqui, ó, crescer. E então fiz engenharia, orientação familiar, psicologia, algumas especializações. E eu comecei a aparecer no Instagram, que eu nem mexia no Instagram, mal mexo no Instagram, essa que é a verdade. Gente, também não vejo YouTube. Que horror falar tudo isso. Mas a verdade é que, principalmente, uma filha me incentivou muito para que eu deixasse gravadas as coisas, porque ela tá nessa fase de querer saber muita coisa, né? De perguntar para a mãe, de querer que a mãe fale das coisas e querer entender o que eu penso, como é que eu penso e não sei o que e tal. Lógico, eu tenho um viés que ela é minha filha, ela me ama, ela me conhece. Mas aí conversando com outros filhos, aí a Giovana, né, que é minha nora, e meu filho Alexandre aqui, eles falaram, mãe, né, ô Cris, eu vou te ajudar então, vamos começar no Instagram, vamos. E agora a gente está começando no YouTube, que é para poder ficar aqui, os vídeos mais longos, para poder conversar melhor com vocês, para eu poder me comunicar melhor. E se Deus quiser, poder ajudar vocês. Eu acho que para hoje tá bom, né, essa apresentação, né? Sim. Ou tem mais alguma coisa que você queira saber? Queria perguntar muitas Assim, da coisas. apresentação. Tá bom. Acho que é isso. Não, olha, tenho 4 meninas vieram, as 4 mais velhas são mulheres, depois vieram 4 homens e depois mais 3 mulheres. Nessa ordem. Nessa ordem. Em Todas grupos. as meninas são Maria. Por que será? Porque eu amo Nossa Senhora. Apaixonada por ela. E nenhuma homenagem para os homens? Tenho o Marco José e o José Pedro. 2 Josés. Eles são favoritos por receberem José? Não, não são favoritos. Precisavam de mais proteção de São José? Rafael, eu queria Rafael primeiro. Alexandre, eu queria Alexandre. Que é o nome de sua esposa? É o nome do Toninho. Que é meu Tony nome também? Alexandre. É, Coincidência, que coincidência. honra. Obrigado. E depois Marco Quer dizer que eu José. sou favorito? Olha, se a gente pensar em termos de favorito, o primeiro eu queria Rafael, ele podia achar que era favorito. O segundo é o nome do pai, pode ser que era favorito. O Marco José tem José e o José Pedro tem José. Então, são os 4 favoritos. Tá bom? Tá, não me convenceu, mas tudo Mas é bem. verdade. É isso? Você resumiu toda a sua apresentação nisso? Já acabei, já cansei. Então, Você já deixou claro que você gosta de receber perguntas, funciona muito bem com perguntas, e se não perguntar, acho que esse vídeo terminaria em 1 minuto. sim. Tá bom. Muitas pessoas que se seguem ou que te conhecem têm bastante problemas, dores ou questões que gostariam de saber realmente algum discernimento ou resposta. Como que as pessoas podem chegar até você com essas perguntas ou não? Se você quer que chegue até você, que perguntem. Quero. Então, assim, pode comentar aqui no vídeo, pode comentar no Instagram, mande perguntas. E a gente já está pensando no próximo vídeo aqui, a gente vai falar sobre educação de filhos, certo? Tem bastante coisa para perguntar. Tem bastante coisa para perguntar. Quero ver as verdades e mentiras. Seu povo. Então fica por aqui que a gente vai lançar mais vídeo aqui falando de várias coisas, tá bom? Pergunte para Cris.